Svaha Tatsavitur. Com licença, meu mocinho. Fica ali, fica ali. Isso. Muito bem, vamos então iniciando mais um dos nossos encontros, né? Nós estamos mais uma vez com os nossos Yoga Sutras, dando início às nossas atividades, né, da sessão de número 2 e continuamente, né, avançando, nós estamos adentrando, né, nós estamos chegando agora ao Sutra de número 49, no qual nós vamos estar iniciando o assunto relacionado ou voltado a pranayama, né? Muito importante esse assunto. E esse assunto de pranayama, acredito dentro desta sessão ser um dos assuntos que tem uma relevância muito grande. Tudo tem relevância aqui, né? Mas a relevância de pranayama referente a a gente pode utilizar uma palavra para descrever isso, referente à atenção, né, com os cuidados para com os perigos, acho que é imprescindível, né? Aqui é um dos pontos onde realmente, né, mexe profundamente com vitalidade, né, com energias sutis, energias desconhecidas, fatores que realmente podem trabalhar de forma positiva ou muito negativamente na vida, né, de quem está realizando estas práticas. É sempre bom destacar que Taimni, ele traz alertas aqui do início ao fim, né, da sessão do Sutra. Acredito eu que esse alerta não é por acaso. Esse alerta é embasado em muitas situações e eu vou fazer logo mais um descritivo, né, do que acontece comigo, né, o que eu sinto quando eu estou executando pranayama, quando eu estou treinando a base de pranayama, o que isso faz, né, o que eu sinto. Então acho que é muito interessante ver as dificuldades e prestar muita atenção a estes quesitos. Pranayama ele ativa, né? Ele atua muito no corpo físico, ele trabalha muitas questões do corpo vital, né? Ele ativa
potencializa situações do corpo vital, ele trabalha muito a área da vitalidade, ele aguça muito, né, as questões voltadas, como diz o Espiritismo, a mediunidade, né, a sensitividade. Então acho que é muito importante nós tratarmos com bastante calma, bastante cautela esse assunto aqui, né? Inclusive há uma orientação, a gente vai passar por ela, mas nós não podemos deixar batido. Há uma orientação de Taimni para que prestamos a atenção o quanto é importante Yama e Niyama estarem bem, né, bem enraizados na vida do sadhaka, para que possa se instalar com qualidade, com segurança, com toda a pompa, né, toda a energia, toda a vitalidade, toda a expressão que precisa pranayama na vida do sadhaka, do aprendiz. É muito interessante ver, né, que em todo o contexto do yoga, a ordem que se encontra, né, a ordem que foi deixada, né, pelas sessões, a posição, né, Yama e Niyama, e vindo, né, as posições, depois vem, né, Asana, Pratyahara, né, a Pranayama, a Pratyahara. É incrível que todas elas estão dentro de uma cadeia, né, muito bem pensada, muito bem orquestrada, muito bem definida, muito bem visualizada, muito bem descrita por Patanjali, né? É incrível de perceber o quanto um estágio complementa o outro. Ou seja, se você não conseguir realizar muito bem um estágio, se você não tiver domínio sobre um dos estágios, se você não tiver domínio sobre bases, você pode avançar, mas você estará fadado ao fracasso e a queda pode ser grande. E a queda para pranayama, só para vocês terem uma noção, pode ser até uma perda de vitalidade muito grande, que pode trazer para você moléstias inconsequentes, né, uma inconsequência muito grande de moléstias que pode levar até mesmo à morte, né, por parte do aprendiz. Porque são energias vívidas, são energias muito potentes, são energias que trazem, né, que trazem um conhecimento muito profundo, muito espiritual, né, que trazem todo um contato com a vitalidade do corpo, né, com toda essa energia que nós já temos em nosso corpo, esta energia que faz com que todos os órgãos estejam atuando, funcionando, essa energia que faz você sentir toda essa corrente nervosa, né, todos a nervosa, ele é o entremeio, né? Essa energia é o entremeio entre espírito e o corpo. É o que está no meio, é que faz toda essa centelha, né, existir, toda essa maquinária, essa energia existir. É algo muito vívido, algo desconhecido, não estudado, não compreendido e não ainda achado pela nossa ciência. Ela está com frio hoje. Pela nossa ciência. É algo que ainda carece, né? Algo que ainda carece de uma compreensão muito profunda, mas que dentro da ciência do yoga há um amplo conhecimento sobre isso, né? Parar para analisar como que um coração bate, o que está por trás de um coração que bate, um sistema orgânico que efetua um trabalho, qual é a carga de energia que está. Parar para analisar, né, qual é a carga de energia que faz um estômago fazer a sua função, qual é a carga de energia que faz, né, o pâncreas trabalhar, que faz um intestino trabalhar, que faz um fígado trabalhar, que fazem os rins trabalhar, que fazem os pulmões, né, trabalhar, que fazem com que o cérebro esteja sempre operante, né, o cérebro, entre o cérebro físico e o cérebro espiritual, né, qual é a energia que faz esses mecanismos ativar, as nossas unhas crescerem, né, o nosso cabelo crescer, exemplo, trazer toda a vitalidade para que o corpo possa ficar de pé, a célula, o trabalho celular, né, celular no corpo, no qual há essa queima, né, essa queima de nutrientes com oxigênio, liberando gás carbônico, toda a circulação do sangue no organismo, todo o sistema nervoso,
A ativação de todo o sistema nervoso, desde o momento que eu respiro, né, e vem bombeando o sangue buscando, levando, ativando, circulando, e toda a carga nervosa que desce, né, que faz a conexão cérebro-espinhal, aqui para baixo, né, espinhal, toda a cavidade aqui da espinha que desce aqui embaixo, faz toda a conexão com as pernas, né, toda uma conexão com as glândulas, tudo com as conexões, né, com todo um trabalho. Tudo isso envolve uma carga de energia, né? Tudo isso envolve energias, tudo isso é alimentado por uma energia muito, muito especial, muito refinada, que é abundante no universo. É muito rica, né, em todo o universo essa energia, mas ainda desconhecida pelo homem. É como se, grosseiramente vou falar, né, mas como se fosse a fonte de uma bateria, né, que em contato com o universo, essa bateria que deixa todo um mecanismo inesgotável de atividade, né? É uma bateria que está dentro de nós, não fisicamente, nós não sabemos onde que encontra essa célula, né? Mas uma bateria que está entre o espiritual e entre o físico, uma bateria que tem uma potencialidade de energia que faz com que todo o corpo seja vivo, né, em contato com o espírito. Inclusive, prana é responsável até mesmo por você estar raciocinando, refletindo, pensando, não nos campos mais da abstralidade, né? Inclusive, há uma grande dificuldade real, para a compreensão, né, para a compreensão aonde realmente encontra-se prana sem estar, né, as forças espirituais, né? É incrível essa relação. Eu não sei se eu consegui montar muito bem o contexto da palavra, mas é onde encontra-se, né, espírito, tem de haver prana para tudo isso. Tem uma carga de energia ainda incompreendida, é uma carga de energia que o homem ainda não tem a máxima compreensão para ter todo o discernimento de como isso funciona. Quando nós começamos a adentrar nas técnicas, né, é com essas energias que nós começamos a operar. Né? É quando nós começamos a adentrar cada vez na técnica de pranayama, nós começamos a trabalhar essa energia. Nós começamos a perceber essa energia, o fluxo dessa energia, aonde que essa energia está fluindo dentro de cada um de nós. Quando nós começamos a adentrar cada vez no domínio das técnicas, nós começamos a ver, né, a conduzi-las, a percebê-las, aonde elas estão passando, a forma que elas estão caracterizadas em nosso corpo. A gente começa a perceber o fluxo de todas elas, e aí é o que está o detalhe. Nós temos que ter muita atenção, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter uma sintonia, né, uma sintonia de atenção muito grande, porque é uma pessoa que não tem um devido preparo, uma pessoa que encontra-se despreparada, uma pessoa que não tem, né, um conhecimento profundo sobre todas essas coisas, pode trazer coisas danosas, pesadas, críticas, lamentáveis, até mesmo destrutivas ao seu corpo físico, e pode trazer, né, complicações espirituais, agravações espirituais, agravar toda uma cadeia, né, uma cadeia de um preparo que foi realizado mediante muitas encarnações ou processos encarnatórios. Então é algo muito sério realmente de se compreender, é algo muito sério de se entender, é algo muito profundo de se meditar. É algo que tende a ocorrer, tende a haver uma meditação bastante profunda para que haja um entendimento muito especial sobre tudo isso. Haja uma compreensão, um entendimento muito apurado acerca dessas coisas. Então, quando aqui nós começamos a fazer a leitura sobre pranayama, a gente vai ver estas e muitas outras situações que serão trazidas ao nosso conhecimento como atenção a tudo isso. Outra coisa importante de ver, nós temos que ver que existe um fluxo, né? Essa energia, ela atua dentro de nós por um fluxo, vamos botar assim, pelo local onde essa corrente possa ser direcionada. Assim como a energia elétrica que chega em nossa casa, ela parte de um ponto de geração e ela tem fios que conduzem até a nossa casa.
Do mesmo modo, prana trabalha em nosso corpo através de canos, fios condutores, através de um modo de condução. Esse modo de condução, né, ele necessita ser vitalizado, ele necessita ser desobstruído, ele necessita ser, por assim dizer, energizado. Eu vou dar um exemplo em que situação eu estou falando isso. Vamos supor que uma pessoa sedentária, né, uma pessoa que tem vícios, uma pessoa que nunca teve cuidado com a sua dieta, uma pessoa que nunca teve cuidados com o seu corpo físico, ela precisa, a partir desse momento, vitalizar o seu corpo, né? Deixar o seu corpo bombado, deixar o seu corpo forte. O que essa pessoa tem de fazer? Essa pessoa tem de mudar toda a sua forma de alimentação, ela tem que fazer todo um refinamento para purificar, né, o seu corpo, que encontra-se todo ele cheio de malefícios por causa de uma alimentação inadequada. Tem que mudar a sua alimentação, ele tem que começar a ir para uma malhação, né, com um especialista, ao lado de um especialista, de um personal trainer, né, que vai começar a trazer para ele uma nova forma de conduta de vida, aonde ele vai passar por alguns exercícios, aonde ele vai ter que passar por algumas metodologias, por um bom período de tempo, para não dizer toda a sua vida física, né, passar por esse período, no qual ele vai estar sempre, né, fazendo exercícios para tonificar o seu corpo e ainda se mudar a sua alimentação para poder ter um corpo no qual ele está buscando nesse sentido. Na busca da vitalidade de pranayama, é o assunto que nós estamos falando aqui, o caminho é o mesmo. Nós temos que compreender que nós temos essa energia e ela não funciona em sua plena expressão dentro de cada um de nós. Nós estamos, né, com esses condutores obstruídos, mal preparados, despreparados, mal trabalhados, né? Nós estamos carecendo trocar esses tecidos, nós estamos carecendo modificá-los, desobstruí-los, potencializá-los, né, criar maneiras de fazer com que nós consigamos nos vitalizar ainda mais com prana, conduzir ainda mais prana, aumentar a potencialidade de condução de prana, fazer com que nós consigamos, né, ter domínio pleno sobre toda a expressão dessas energias. Aí é que mora o perigo. Quando a gente começa a dominarmos algo que está intrínseco no instinto, né, no instinto que essas funções já são pré-definidas e pré-assumidas, aí é que mora o problema, né? Nós temos que estar muito preparados, nós temos que estar com todas as bases preparadíssimas para assumir o controle sobre tais posições, tá? Aí é que mora o problema de tudo. Só que em pranayama o objetivo último, o térrimo, né, o objetivo final do domínio completo, para que possa virar uma potencialidade, um seed, né, para pode virar um poder do adepto no final de tudo isso, é o domínio íntegro, completo dessa energia. É nós ter o domínio, potencializarmos, conduzirmos, saber por onde ela está ativando, por onde ela está descendo, a hora que ela vai subir, a hora que ela vai descer, se eu vou ativar mais tal região, se eu vou ativar outra região, se eu vou fazer com que se desligue uma região, que se acenda uma região, que se energize uma região ou tire energia de uma região. O domínio é pleno, o domínio é completo para quem consegue atingir o grau de perfeição sobre tudo isso. O que é importante, né, nós começarmos agora a ver sobre tudo isso? É uma tremenda necessidade na vida de um yogi, né, estar plenamente com o domínio, né, ou plenamente assentado, acho que seria a palavra, assentado e azeitado, né, em yama e niyama. Porque o grau de moralidade, tem que ser muito grande, né, tem que ser muito grande. Porque nós estamos falando de potencializações. E quando a gente fala de potencializações, você para para pensar que essas potencializações, elas são em todas as esferas que você pode imaginar. Se uma pessoa que está praticando pranayama, né, práticas mais expressivas de pranayama, não preparatórias, mais expressivas, e ela não tiver com yama e niyama bem enraizados, bem preparados, pode ter certeza que essa pessoa se perderá no caminho. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você não tiver preparado, eu vou usar um dos pontos que chama a atenção, inclusive é um dos pontos que me chama a atenção, toca muito em mim, tá? Muito em mim. Se você não tiver com Brahmacharya bem enraizado, prepare-se. Porque a ativação de tudo isso pode te levar a uma insanidade.
pode te conduzir a uma loucura, você pode virar uma pessoa louca, né, insaciável, incansável, e tudo isso traz moléstias ao teu próprio corpo. Né? Toda a energia que se esvai, toda a energia que se esgota, ela, né, toda a energia que é utilizada de forma inadequada, utilizada com demasia, ela falta para o organismo, ela esgota determinadas regiões, determinados pontos do nosso corpo, e isso traz um monte de enfermidades. Né? Isso agrava as situações corpóreas, físicas, né? Isso traz também complicações emocionais e ainda mais espirituais. Então é interessante realmente de se entender tudo isso. Parece que nós estamos aqui, né, falando até mesmo para as pessoas não praticar pranayama, não é isso. É simplesmente nós estamos aqui tocando nesses assuntos relacionados, né, aos cuidados, ao que vai acontecer, e você tem de estar preparado para entender tudo isso. Ou porque é tão delicado quando se trabalha, né, com as questões de pranayama. Uma pessoa que tem ímpetos assassinos mortais, né, ímpetos nesse sentido de agressividade, a pessoa que não estiver com yama e niyama bem enraizado, ele potencializa. E mais, não percebe, é imperceptível. Para o sadhaka que está, né, a pessoa que está ali nos seus preparamentos, nos seus preparatórios, ela não consegue perceber. Não existe algo que você está vendo assim, puxa, isso aqui está aumentando, não. Quando vê, já perdeu conta do controle, né? Quando vê, você, oh meu Deus, o que está acontecendo? Aí você começa a fazer, eu não estava assim, eu não era. Aí você começa a fazer as devidas ligações e começa assim a encontrar. Isso é sério, né? Isso é muito sério. Isso é realmente sério. Por quê? Porque tem que estar com as bases sólidas. E só conseguirá a perfeição na execução hoje, né, de pranayama quem estiver com yama e niyama e asanas dominados. Quem não conseguir pleno domínio sobre asana, yama e niyama, não conseguirá o estágio pleno de pranayama. Tudo há uma inter-relação entre ambos. Aí você pode me dizer, né, você pode até mesmo trazer uma colocação, que quando nós estudamos yama e niyama, né, eu disse e segui as orientações que estavam sendo ditas no livro, que dizia-nos assim, né, que tinha o caminho da esquerda e o caminho da direita, né? Que o caminho da direita exigia-se para quem queria buscar a libertação do mundo, né, do mundo físico, queria conhecimento transcendental e espiritual, que praticasse yama e niyama. Mas que muitos, né, que estavam na mão esquerda, no caminho esquerdo, conseguiam poderes extraordinários sem precisar desenvolver yama e niyama, né? O que a gente fala em relação a prana, sobre o que nós acabamos de dizer aqui? A pessoa pode até avançar em determinados graus, mas chegará o momento que se perderá, e perderá o controle e cairá para a senda da mão esquerda, sem perceber. Quando vê, está dentro amarrado. Então, por isso que é muitas vezes tratado, é muitas vezes mencionado um profissional que tenha conhecimento, você vai ver essa leitura que diz aqui, um profissional que tenha conhecimento, um adepto que possa lhe conduzir, um guru, né, um verdadeiro guru que possa lhe dar o conhecimento adequado, que possa lhe manejar para poder adentrar em tudo isso. Aí você vai talvez dizer, mas como é que pode algo que é tão miraculoso relacionado a diversas situações envolvendo a vida do homem estar presente então esboçado num livro? Né? Você tem de ter tanta cautela, tanto cuidado, como é que isso está aqui de certa forma esboçado, né, tendo um esboço em um livro? O que está aqui relacionado num livro, né, é apenas uma orientação geral, né? O íntimo, o pormenor de pranayama aqui não está. Mas com esse geral que aqui encontra-se um verdadeiro adepto, né? Um verdadeiro adepto, uma pessoa que está verdadeiramente buscando com desprendimento, ele começa a introspectar realmente os pontos que faltam para poder fechar, né? Fechar o elo sobre pranayama. Porque quando o discípulo está pronto, a orientação do mestre vem de dentro. A orientação do mestre vem de dentro. E quando você estiver pronto para isso, todos os pontos desse quebra-cabeça que talvez faltarão de orientações aqui, eles se fecharão quando você adentrar aos campos.
Quando você recebe todas as teorias, quando você vai para o mundo das práticas, aí você começa a praticar e o mundo das práticas começa a fechar os pontos que faltou de conhecimento quando você estava apenas estudando, né, teorias. Tá bom? Acho que é muito importante isso. Muitas pessoas acreditam, né, que pranayama é respiração. Né? As pessoas muitas vezes dizem, mas isso aí é técnicas de respiração, eu vejo, já vi falar, já vi muitas pessoas fazendo, eu vi pessoas fazendo exercícios diafragmáticos, diafragma que abre, diafragma que fecha, eu vejo que as pessoas ficam fazendo respirações profundas, né? Respirações rápidas, respirações contínuas, eu vejo que as pessoas param de respirar, eu vejo que eles fazem respirações alternadas e tal. O que acontece? Taimini nos deixa uma orientação muito prática, muito válida, que entra com muito assertiva, usando ela de exemplo para os dias de hoje. Né? Quando nós vemos um sistema de um ventilador, né, nós temos vindo um sistema de ventilador, nós vemos que há uma energia elétrica que sai de uma tomada, chega até um dispositivo que é chamado de motor. Esse dispositivo que é chamado de motor, ele através, né, de um processo, ele faz com que um eixo em seu centro gire. Esse centro em seu eixo é colocado na frente, né, não é espiral, vamos botar assim, colocado uma roda com pás, né, uma roda que tem as pás, que no momento que é acionado, a corrente flui e faz com que as pás girem. O que você sente no efeito? Você sente no efeito de tudo isso o vento, né? Mas causador de tudo isso não é o vento, não é a causa de tudo. O vento é o efeito, a causa é a energia elétrica. Ok? Olha que interessante o raciocínio que o próprio time nos deixa aqui. Então acontece o quê? O ar é o efeito. Né? Aqui, quando nós estamos trabalhando com respiração, é o ar, é o fluxo de ar que nós estamos trabalhando. Isso é apenas um efeito que é conduzido pela energia de prana. Né? O ato de eu puxar o ar. Esse ato envolveu primeiramente a vontade. Eu tive que pensar, teve que ter vontade para isso. Só que esse pensamento não é um pensamento concreto, não é um pensamento puramente abstrato, é um pensamento subconsciente, é um pensamento relacionado ao instinto, tá lá, é mecânico, automático, né? Mas tudo isso dispara as energias, dispara um circuito elétrico, dispara através dessa vontade um comando. E esse comando ativa tudo isso, né? Então acontece o quê? Você percebeu que tem um tempo entre inspirar e expirar. Há um tempo sobre tudo isso. E nesse exato momento dessa inspiração e expiração é o momento de condução de energias dentro do organismo, né? Dentro do circuito. Vamos botar circuito, né? Porque não é só organismo, ele circunda em todas as cavidades. Então se eu começar a ver que eu tenho esse efeito, né? Se eu começar a ver que eu tenho esse efeito e começar a trabalhar com esse efeito, eu atinjo a causa. Né? Cada efeito é relacionado à sua causa, cada causa é relacionada a um efeito. Vamos fazer um exemplo, vamos pensar de novo no tal do ventilador. Né? Se o ventilador está girando as pás velozmente, jogando vento, o vento está vindo, estou me refrescando. Mas o que acontece se eu pegar meu dedo e colocar vagarosamente, as pás são de plástico, tá? Não são de ferro cortante, é de plástico. Elas começam a bater no meu dedo e eu vou pressionando e as pás param. O que acontece? O circuito energético, o circuito que é atrás, que estava sendo abastecido pela energia, continuará sendo abastecido por energia, mas não vai estar funcionando, né? Não vai estar cumprindo o seu propósito. Parou, cessou o processo, né? Processou o processo. Então, ou seja, eu intervi através de uma ação externa no efeito, na causa, que é o mecanismo, a mecânica interna lá dentro. Então é isso que nós vamos fazer, através de processos externos, através de procedimentos... Tá com frio. Tadinho, dá dor. Não dá, hoje não dá. Fica aí. Então, através de um processo externo, de um efeito,
a gente vai atuar na causa. Nós vamos trabalhando através de exercícios atuantes na causa. Tá? Acho que é muito importante ver. Então, essas técnicas de respiração, na verdade, são técnicas para indução, condução, condutividade e cessação, né, dessas energias, que se dá através do controle desse efeito. Porque toda vez que eu inspiro, eu estou enchendo esse sistema de prana, né? Enchendo esse sistema de prana. Toda vez que eu estou expirando, eu estou esvaziando esse sistema de prana, tá? Agora a pergunta é, nós falamos de prana até agora, nós falamos de prana meia hora e então você se pergunta, mas aonde vem prana? Prana é uma energia que vem do Sol, é o centro da nossa galáxia, ou melhor, o centro da nossa galáxia, quer dizer, o centro do universo. O centro da nossa galáxia é aonde vem toda a energia. Inclusive, há um relacionamento, e todo mundo que estuda yoga sabe, muito intenso com o Sol referente a tudo, a todas as realidades, todas as possibilidades, todas as realidades. Ele é o uno do nosso centro galáctico. É a expressão 1, né? É o número 1, é a expressão 1. Todo mundo que já está nos acompanhando até aqui vai entender o que nós estamos dizendo quando a gente fala que é a expressão número 1. Tudo partiu dele, né? Mas quando a gente fala do Sol, nós estamos falando do Sol oculto. Nós estamos falando do Sol oculto. Nós estamos mencionando o Sol central, o Sol oculto. Tudo partiu dele, toda a realidade, toda a consciência, todas as emoções, os 7 planos estão nele, partiram dele, são alimentados por ele, estão nele, vivenciando externamente e internamente, em todos os graus que se possa imaginar e até onde nós não podemos nem sequer ainda compreender e nem imaginar. Lá está. É o Criador de toda a realidade, é o Uno. Podemos se dizer que é o Deus, podemos se dizer que é Deus numa centelha, né, na sua centelha ou na sua fração de galáxia, tá bom? Pensa, vai refletindo sobre tudo isso, tá? Então emana nesse centro essa energia que é prana, essa energia vital que está em tudo, né? Vitalidade nas plantas, vitalidade no mineral, vitalidade nos animais, vitalidade no animal, tudo, prana está em todo local, prana está em tudo, a coesão atômica existe por causa de prana, prana está no meio de tudo isso, prana está em tudo que você possa imaginar, né? A vida em si existe por prana, a vitalidade em si existe por causa da base de prana, tudo existe, né, em prana, tudo está em prana, tudo se dissolve em prana, né? Tudo só pode vir a existir por prana. Prana é essa molécula, né, é essa energia que está no entremeio. Inclusive há uma ruptura, vamos dizer assim, para pessoas que não chegaram a graus mais evoluídos de compreensão dentro do caminho do yoga para entender o que é espírito e prana. Né? Há uma íntima relação muito profunda entre eles, apesar de estarem desligados, segundo os ensinamentos do yoga. Tá bom? Desligados, não estarem desconexos, né? Espírito é espírito, prana é prana e assim por diante. Nós estamos já com mais de meia hora de assunto, e o que eu quero dizer para vocês, era interessante que se nós falássemos sobre tudo isso, né? É interessante também nós destacarmos, faltou um detalhe, nossa, quantas informações preliminares antes de mergulhar no assunto. Por que domínio de asana? Um asana perfeito exige uma posição ereta, né? Totalmente ereta, um domínio pleno da posição, para que essas energias possam descer e subir naturalmente, sem obstruções nenhuma, porque ela possa percorrer todo o mecanismo corpóreo sem estar passando por nenhum tipo de bloqueio, porque ela possa correr, né, no organismo, possa circular pelo todo o corpo sem estar sendo obstruída, bloqueada, que ela possa ter até mesmo uma vitalização para que faça melhor o seu trabalho e desempenhe melhor suas funções. Tá? Então por isso que é interessante asana, porque isso que tem que estar com yama e niyama, porque todas as funções citadas em yama, elas serão potencializadas e ligadas sempre a seus temperamentos imperfeitos. Pessoa agressiva ativaria mais raiva,
Pessoa mais predisposta à sexualidade, ativa-se quadros sexuais coléricos, doentios e tudo mais. É um alerta isso é uma realidade. A pessoa que tem uma síndrome de determinada situação, tudo isso pode afetar mais. Pode vir trazer potencializações a situações que podem ser desastrosas, danosas ao corpo, como também pode até mesmo trazer curas para qualquer moléstia que você pode imaginar. Prana, sabendo se trabalhar prana no corpo, você pode ativar princípios de saúde curativos que cura qualquer doença, conhecida ou não conhecida pela ciência. Isso é a perfeição que você traz ao seu corpo, é a perfeição, né, que consegue atingir dentro do seu corpo, dentro do seu organismo, qualquer pessoa que tem o conhecimento profundo sobre o domínio dessas energias. A autocura, né, a autossuficiência. Já pensou você está sentindo sede e você conduzir energias de prana no seu corpo e matar a própria sede do organismo? Você está sentindo fome e através das energias de prana você conduz nos nutrientes, conduz a energia para poder cessar a fome do seu próprio corpo? Para pensar isso, né? Você precisa de cargas de oxigênio mais forte, você conduz através de prana essas cargas. Você precisa eliminar, né, enzimas destrutivas do organismo, você elimina, você caça células, elimina tudo. É incrível, gente. É incrível. Se eu continuar falando aqui, nós vamos profundo. Né? Nós estamos falando de centro de vitalização, mas também ao mesmo tempo de imprudentemente, falando de forma imprudente, destruição do corpo. Destruição. Então é por isso que tem que estar muito assentado. Mas mesmo assim, a gente tratando sobre esses assuntos, né? Não quer dizer que nós não temos um limite tolerável e aceitável de trabalhos que podem ser executados com as técnicas de pranayama, ok? Agora começa uma parte bastante interessante, uma parte que nos alimenta, um assunto acho que muito interessante. Quando nós começamos as práticas, nós temos que entender que também dentro do domínio de pranayama há práticas. Há muitas práticas, muitas práticas. Uma das orientações é você sempre agir de forma natural, né? Nunca forçar. Nunca force, você nunca vai precisar forçar uma situação. Permita que a natureza faça o seu percurso, permita que a natureza haja naturalmente. Permita que seja conduzido da forma natural, do jeito que tem de ser. Não há necessidade de você querer atropelar, não há necessidade de você querer, né, ampliar, se autopunir para tudo isso. Não, haja naturalmente. E é incrível quando você age naturalmente. A coisa flui de forma natural, do jeito que tem que ser fluído. Nada é ativado sem a necessidade de ser ativado. E nada deixará de ser ativado se não estiver pronto para ser ativado, né? E se for para ser ativado, será ativado, porque você vai agir naturalmente. Acho que é uma grande recomendação que pode ser dada. Muitas pessoas na ânsia, muitas pessoas naquele desejo, né, naquele grude. Eu quero, vou fazer. Quando vê, estoura pro lado do lado mal, né? Estoura-se para um malefício em vez de um benefício. Então, naturalidade, tranquilidade. Não tenha aquela pretensão de estar buscando resultados imediatos dentro da de pranayama. O domínio de um pranayama pode se durar anos, gente. Pode se durar anos. Aí você vai dizer, mas tem pessoas que fazem por menos tempo. São casos raros, casos específicos, casos bem orientados, pessoas que estão sendo conduzidas e orientadas por uma pessoa que tem expertise nesse assunto, pleno domínio nesse assunto, né? Uma pessoa que tem um domínio incrível sobre tudo isso. As pessoas já são peritas nisso. Então, assim, vá com tranquilidade, haja com naturalidade. Assim como uma planta todos os dias precisa de sol, que nós pensamos isso em relação ao pranayama. Nós simplesmente permitamos que o sol esteja, o sol que eu digo, o que eu quero dizer nesse relacionamento, o sol das práticas, né, estejam dentro de nós. Não há necessidade de acelerar, não há necessidade de levar o seu corpo a extremos, né, não há necessidade de você judiar do seu organismo, não há necessidade, não é isso o objetivo, punir o seu organismo, né? Não, vá cadenciadamente, tranquilamente, né? Um passo de cada vez. Permita que a natureza, permita que todo o engendramento, né, da natureza permita trabalhar.
em você. O que é seu jamais será tirado. O que é seu, se é seu, não vai ser retirado. Nada será acrescentado e nada será retirado àquele, só será lhe dado o que ele merece. Nunca esqueça disso. Se é seu, não vai ser lhe tirado. Jamais. O universo não retira. E você vai ganhar o que é teu, o que está para você ganhar. Então vai pausadamente, vai sem atropelos. Não esqueça da disciplina. Nós temos 3 pontos de apoio dentro do yoga que nós falamos, né? Que nós temos que ter a disciplina, o autoestudo e a entrega. Então você vai precisar de ter austeridade para fazer esses exercícios. Você vai ter que seguir à risca eles, você vai ter que desenvolvê-los, fazê-los. E segundo, você vai ter que ter o autoestudo, estude sobre o tema, procure conversar com pessoas que fazem desenvolvimento se você puder, procure informações que possam aprofundar cada vez mais os conhecimentos sobre tudo isso, procura livros que vêm trazer informações, busque informações, faça a pesquisa na internet sobre essas informações e a autoentrega. A autoentrega é o fazer, né? A autoentrega é fazer, permitir que a natureza faça, permitir que sejamos assistidos pelos bons gurus, né? Pelos bons mestres, permitir que o próprio guru interno, né, o guru interno que nós temos, ele fale com nós. Ele nos dê as orientações, ele vem nos instruindo, ele vai nos conduzindo. Paciência, calma. É como nós cuidarmos, né? Eu ouvi dizer que a laranja, mesmo sendo um pé enxertado, leva 7 anos para dar o fruto, né? Leva 7 anos para dar o fruto. Você imagina que nesses 7 anos tem de ter a mão do agricultor cuidando dele, né? Tem que estar lá plantando, regando, fazendo ele pegar no solo, depois ir lá, né? Fazendo as podas para que ele possa crescer reto na forma que ele quer, no tamanho que ele quer. Ele vai lá, cuida para, né, que muitas vezes não há ataque, né? Ataque ataque que venha fazer com que ela fique adoecida, essa árvore, com que ela morra, né, tal. Então ele fica 7 anos cuidando para depois extrair o fruto. 7 anos. Vamos imaginar que nós vamos ficar 7 anos cuidando de tudo isso para conquistar algo. Vale muito a pena. É o exemplo que eu estou trazendo, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Não há necessidade de acelerar. Não há necessidade de você querer. Porque quando nós mexemos com isso, nós mexemos com coisas muito particulares, nós mexemos com coisas muito internas, nós mexemos com energias muito vivas, né? Nós mexemos com energias que já estão trabalhando dentro de nós inconscientemente, nós começamos a colocar consciência, a nossa consciência ela é carregada de malefícios, nossa consciência é carregada de coisas funestas, e tudo isso começa a trabalhar né, sem que nós até mesmo percebamos nesse sentido, nós começamos a trazer um monte de danos ao nosso organismo. Meditai sobre isso, gente, meditai sobre isso, tá? Eu acho que já fica muito tarde nós adentrarmos ao tema, mas o que eu quero dizer para vocês, né? Nós vamos ter agora que adentrar no Sutra de 49, esse aqui vai ser 49 parte 1, tá? O que vai acontecer? Nós vamos falar então sobre... Aqui um esboço geral, aqui vai se dizer, né, sobre respiração profunda, vamos falar sobre respiração alternada, né? O que é a respiração alternada? A respiração profunda, olha, um exemplo de respiração profunda.
e assim sucessivamente, tá? Respiração profunda. Respiração alternada, né? Tá bom? Eu não vou dar continuidade porque tem esse aí que está mais adiantado vai falar sobre esse assunto. Mas respira por uma narina, solta pela outra, respira por uma, solta pela outra, alternando, né? E aí vai, sucessivamente, tá? Nós vamos começar a falar por isso, tá? E nós vamos falar sobre também puraca, recaca, cumbaca, nós vamos estar falando sobre tudo isso, né? Todos esses processos respiratórios, tá? A gente vai falar isso com muita tranquilidade, tá? Aqui vai trazer orientações já do primeiro, na primeira parte já nos traz orientações, né, sobre... Acho que eu vou fazer o seguinte, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos fazer um pouco de leitura, gente. Nós temos aí 15 minutos, né? Vamos aproveitar, nem que a gente faça isso como introdutório, até nós chegarmos em um ponto aqui que tem 4 etapas para que nós possamos ver. Nós chegando até aqui, acho que tá bom demais, né? Já dá para podemos usar como parte 1, e aí nós vamos seguindo como outras partes, né? Seção de número 2, Sutra 49, que diz: Isto tendo sido realizado, asana, segue-se pranayama, que é a cessação da inspiração e expiração. Cessação, o que é cessar? Interromper, parar. Não há inspiração e não há expiração. Depois nós vamos entender mais profundamente o que isso significa. Acho que é interessante ver que quando nós falamos que com asana dominado já começa pranayama automaticamente a ser já trabalhado, né? Lembra-nos dessa relação. A razão por que pranayama representa uma parte tão importante na técnica do yoga reside na íntima relação existente entre prana e mente. Prana, que existe em todos os planos da manifestação, é o elo que liga a matéria e energia por um lado e a consciência e a mente pelo outro. Expressando-se através da mente, a consciência não pode entrar em contato com a matéria e atuar através dela sem a presença intermediária de prana. A matéria, em associação com a energia, não pode afetar a consciência se não for por intermédio de prana. Presta bem atenção nisso aí, presta bem atenção nessas palavras. Eis porque prana é encontrado em todos os planos. Prana é necessário à vitalização e o funcionamento de todos os veículos da consciência física ou superfísica. Essa capacidade de agir como intermediário depende da sua constituição peculiar. Prana combina em si mesmo, de maneira misteriosa, as qualidades essenciais, tanto de matéria como de consciência, sendo assim capaz de servir como instrumento para ações e reações recíprocas. Esta íntima relação, existente entre prana e mente, é utilizada em diversas escolas de yoga e diversas maneiras. Em Hatha Yoga, a manipulação das correntes prânicas é utilizada para proporcionar o controle da Chitta Vitris e as mudanças na consciência. Em Raja Yoga, as Chitta Vitris são controladas pela consciência através da vontade, e prana fica, pois, sob o controle da mente. Patanjali incluiu ambas as técnicas em seu sistema, a fim de torná-lo tão abrangente e eficaz quanto possível. Pranayama é, portanto, utilizado na preparação da mente para dharana, dhyana e samadhi, de um lado, e de outro, Simyama em relação a vários objetos ou princípios usados para a aquisição de siddhis, poderes, perfeições, conhecimento pleno, tal. O que é interessante utilizar é que aqui nós estamos vendo situações de técnicas ainda da Hatha Yoga, né? Que coisa incrível isso.
né? Como Patanjali conseguiu extrair o substrato de todas as escolas. E mais uma, ele tinha que ter conhecimento de todas essas escolas para conseguir fazer esse compilado, né? E tinha que ser mestre e adepto mestre em todas as escolas. Quem foi Patanjali? Que mestre, né? Embora os estudantes de filosofia do yoga estejam em geral familiarizados com a teoria de pranayama e haja uma literatura razoavelmente ampla sobre o assunto, valeria a pena analisar de um modo sucinto alguns fatos fundamentais a esse respeito. Isto prepara o terreno para a compreensão do significado interno dos 5 sutras que Patanjali trata do assunto. Então nós temos esse e mais 4 sutras para tratar sobre o assunto, tá? Muitas pessoas que não estudam o assunto ou estudaram muito superficialmente têm uma noção de pranayama, que pranayama é apenas uma forma de regulação da respiração. Não lhes ocorre pensar em como é possível, pela simples regulação do ato de respirar, que é um processo fisiológico normal do corpo, produzir os resultados extraordinários atribuídos a pranayama. A natureza de pranayama é indicada pelos 2 termos que formam a palavra composta, ou seja, prana e ayama, restrição. Trata-se da regulação de prana. Mas o que é prana? Não é a respiração, mas sim a força vital que mantém as atividades do corpo físico. Essa força vital não é algo vago e misterioso que a ciência médica acredita existir dentro do corpo, para manter seu equilíbrio ou protegê-lo contra doenças e a morte. É um tipo real de energia composta altamente e especializada, com base material e inteiramente diferente dos outros tipos de energias que atuam no corpo. O veículo de prana não é um corpo físico denso, com o qual os fisiologistas estão familiarizados, mas o pranamaya kosha, um veículo um tanto mais sutil que interpenetra o corpo físico denso e atua associado a ele. Neste veículo, mais sutil, que é praticamente a contraparte do corpo físico denso, fluem as correntes de prana, ao longo de canais, um em cada órgão ou parte do corpo, vitalizando-se de diversas maneiras. Pois, embora seja uma força vitalizadora geral, prana tem suas funções específicas a realizar em diversos órgãos e partes do corpo, quando então assume diversos nomes bastante conhecidos. É o controle de prana que se visa em pranayama, e não é a respiração, que representa apenas uma das manifestações de sua ação no corpo físico. Mas não o bastante prana seja diferente da respiração, como a corrente elétrica é diferente do movimento das pás de um ventilador, ainda assim uma conexão íntima entre os dois. Uma conexão que nos permite manipular as correntes de prana mediante o controle da respiração. Esta conexão íntima entre a respiração e prana é sem dúvida responsável pela confusão entre os dois, mas é necessário que o estudante guarde em sua mente tal distinção com toda a clareza. Os métodos adotados no controle e manipulação de prana pela regulação do ato de respirar é um segredo muito bem guardado, que somente pode ser transmitido por um instrutor competente. Aqueles que adotam estas práticas após meras leituras de livros estão fadados a arruinar a sua saúde. É por isso que é interessante de ver isso, né, gente? É um alerta muito forte isso, né? Cuidado com isso, né? Até a gente recomenda a você, mesmo que a gente vai falando dos assuntos aqui, busque, né, uma pessoa que tem um conhecimento em Hatha Yoga, pessoa que pode trazer orientações, né? É tão difícil mergulhar sozinho na corrente com tudo isso, mas muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. Arruinar sua saúde e se exporem até mesmo ao risco de insanidade e morte. Insanidade, veja só, gente. A pessoa fica insana, é bem complicado. Assim, ninguém deve atrever-se a praticar pranayama para divertir-se ou adquirir poderes sobrenaturais de vários tipos ou inclusive para expressar o seu progresso espiritual. Essas forças são reais, embora ainda até agora desconhecidas da ciência moderna, e muitas vezes têm arruinado suas vidas por iniciarem imprudentemente as práticas contidas em falsa literatura sobre yoga ou seguirem os conselhos de yogis imaturos e excessivamente confiantes.
Isso aqui é muito profundo, gente, e sincero isso, né? Muita cautela, muita calma com isso aqui. E procurem uma pessoa que tem conhecimento, gente. A prática de pranayama pode ser exercida com segurança e proveito somente como uma parte completa da disciplina do yoga e quando se está adequadamente preparado pela prática de outros acessórios do yoga, tais como yama, niyama e asana e assim por diante. E ainda, sob a supervisão de um guru competente. Mais uma vez, se abstendo estritamente da prática mal aconselhada do próprio pranayama, não há dano de tentar compreender sua base lógica, até onde pode ir com segurança na manipulação da respiração, com vistas à melhoria da saúde física e da saúde mental. O conhecimento essencial em relação a este aspecto do assunto pode ser resumido como segue-se. Nós vamos até aqui, então. Nós vamos até esse trecho, tá? Vai ser a parte 1. Depois nós vamos ter ainda mais uma página assim inteira para ver, tá? Para nós encerrarmos esse aqui, que vai ser a parte 2, tá bom? Nós vamos encerrar hoje aqui. Quando estou praticando pranayama, mesmo que em bases preliminares, claro que para cada um acontece de um jeito, para cada um se decorre uma forma, para cada um é um efeito que se ocorre, mas eu quando estou praticando pranayama, começa, né, a surgir, né, potencialidades, eu consigo enxergar. Né, eu vou dizer nas minhas palavras, mas talvez não seja isso. Eu começo a enxergar minha aura aqui, eu começo a enxergar as manchas, eu começo a trabalhar a luz, eu começo a direcionar a luminosidade, eu começo a tirar, né, eu começo a ver assim, eu começo a clarear, eu começo a manipular energias, eu começo a ver, né, eu começo a drenar, a puxar, eu inflo, eu vejo, né, uma malha de energia colorida, assume diversas cores, vai de cores azuladas a cores mais a cores mais esverdeadas, mesmo ainda com tonalidades escuras devido às imperfeições, mas a gente vê isso. Sabe a cor a cor do raio? Você começa a enxergar isso, essas cores, né? Não é tão vívidas quanto aquelas cores, mas só você ter mais ou menos um exemplo das cores, você começa a ver tudo isso, né? Quando você começa a fazer mergulhos, né? Mas não é sempre, não é contínuo, é em determinados períodos, em determinados momentos. Eu sinto um calor muito forte, né? Uma caloria muito forte dentro do organismo, um relaxamento muito profundo, mas a contrapartida também é um pulso, né? Um pulso das minhas dificuldades pessoais, né? Referente a Yama e Niyama. Isso faz com que eu sucumba, faça com que eu caia, né? Em situações, né, danosas relacionadas a Yama e Niyama, né? As restrições propriamente ditas. E é bastante complicado, porque ativa, potencializa tudo isso, né? Mesmo a gente não percebendo, essas coisas ficam potencializadas. É ali que diz, né? Aqui que fala num ponto da leitura, que ele fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Insanidades, né? Insanidades. Risco de insanidades ou mortes. A gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui são tudo energias que vitalizam o corpo, né? Aí você pode sentir mais fraqueza, você pode sentir mais energia, você pode sentir mais dificuldades, menos dificuldades. Então, assim, gente, é necessário que realmente haja uma atenção muito profunda, tá? Muito profunda mesmo. O que nós vamos fazer? Nós vamos encerrando por aqui, destacando que essa é a parte 1 do Sutra 49. Nós vamos depois a parte 2 do Sutra número 49. Tá? Nós vamos seguir já fazendo um introdutório. A gente vai fazer um introdutório do cabeçalho e vamos seguir já descascando a parte 2. Depois, se precisar fazer comentário, a gente faz ao término da leitura, né? Ou durante a leitura. Aí nós vamos encerrar na parte 2, então, o Sutra de número 49. Tá bom? A gente vai encerrar ali. Aqui com pigarros na garganta. Então nós vamos agora encaminhando para o encerramento, tá, gente? Eu acho que
Tomara que te serviu para muitos alertas. Confie na autoentrega. Acho que é um ponto muito importante. A autoentrega lhe dirá muito, com muita bondade, muita paciência. Todo aquele que está no caminho está indo para chegar ao ponto, né? Todo aquele que parte, chega. Todo aquele que está no caminho, encontra o local onde vai chegar. Então tenha paciência, tenha calma com tudo isso. Assim nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até agora, hein? Namastê.